Você vai aprender física, eu garanto. Fera, dentro de todos os possíveis movimentos circulares, um tem uma importância maior, que é o movimento circular e uniforme. O movimento circular uniforme tem esse nome porque o móvel tem módulo da velocidade constante. Isso é o mesmo que dizer também que ele tem a velocidade angular constante. A velocidade linear, ela tem módulo constante, mas vetorialmente falando, ela está o tempo todo mudando de direção. Aí a gente pode falar da velocidade angular, que ela é constante ao longo do tempo. Por conta disso, o móvel completa voltas em iguais intervalos de tempo. Esse intervalo de tempo é chamado de período. E a gente já viu, frequência conta o número de voltas num certo intervalo de tempo e pode ser determinada também pelo inverso do período. Só que existe uma expressão que eu carinhosamente apelidei de canivete de MacGyver, que resolve todos os problemas, ou praticamente todos os problemas de movimento circular. E por que esse nome? Porque MacGyver era um personagem de uma série chamada Profissão Perigo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você procure para dar uma olhada. Ele era um tipo de agente secreto, só que ele era uma mistura de, como é que eu diria, Hunt, do Missão Impossível, Bond, de 007 e Einstein, porque ele era um cientista, ele era um espião cientista e que ele saía de todos os problemas usando inteligência e um canivete suíço. Por conta disso, a ferramenta que eu vou mostrar também com um pouco de inteligência e usando a ferramenta você resolve qualquer tipo de problema de movimento circular. E a ideia é muito simples, é só você lembrar que ômega, que é a velocidade angular, pode ser calculado como a gente calcula a velocidade, que é deslocamento sobre intervalo de tempo. Só que no caso da velocidade angular, a gente usa deslocamento angular, dividido por intervalo de tempo. Ora, mas o deslocamento angular é um ângulo. E aí, se eu pego o ângulo que corresponde a uma volta completa, que em radianos é 2π, esse ângulo de 2π radianos corresponde a um deslocamento cujo tempo é o tempo para completar uma volta, que é o período. Ora, mas dividir qualquer coisa pelo período é o mesmo que multiplicar pelo inverso do período, que é a frequência. E para a gente fechar essa expressão, toda grandeza angular pode ser obtida dividindo a correspondente grandeza linear pelo raio da trajetória. Nossa, Ives, que grande! Calma, tem muita coisa escondida aqui dentro. Se a gente chamar essa expressão, para cada termo colocar um número, perceba que a gente tem 5 termos, isso na verdade é um sistema de equações. E a gente monta uma equação pegando 2 deles. Por exemplo, se eu pego 1 com 2 é uma equação, se eu pego 1 com 3 é outra equação, se eu pego 1 com 4 é outra equação. E quantas equações tem aqui dentro? 10. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. 3 com 4, 3 com 5, 4 com 5. Tem 10 expressões aqui dentro. E sabe o que é mais legal? Ômega só aparece no termo 1. Deslocamento angular só aparece no 2. Intervalo de tempo só aparece no 2. Período só aparece no 3. Frequência só aparece no 4. Velocidade linear e raio só aparecem no 5. Então, tudo que você precisa fazer é ler o problema e identificar o que é dado e o que é pedido e tirar daqui a equação. Imagine que o problema te dá período e raio e pede a velocidade. Ora, período está aqui no 3, raio está aqui no 5. Para calcular a velocidade é só igualar 3 com 5.
Ah, mas deu a frequência que é a velocidade angular. Ora, a frequência está aqui no 4, que a velocidade angular está no 1, igual a 1 com 4. Deu o deslocamento angular e a frequência, que é o intervalo de tempo. Deslocamento angular está no 2, frequência está no 4, igual a 2 com 4 e acabou o problema. Tudo que você precisa é igualar dentro dessas expressões aquilo que é dado e o que é pedido. Só identificar e fazer a igualdade. Simples assim. Ives, tem alguma coisa que escapa? Tem. Uma única coisa que não aparece nessa expressão é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é dada por velocidade linear ao quadrado sobre o raio, se o que você tem é a velocidade linear, ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio, dependendo do que você tenha. Mas para resolver os problemas é muito simples. Arma o canivete de MacGyver. No começo, por ser grande, você vai ter que ficar fazendo uma repetição para memorizar. Você faz velocidade é deslocamento sobre tempo. Quando o deslocamento for 2π radiano, o tempo é o período. O inverso do período é a frequência. Então se divide pelo período, multiplica pela frequência. E toda a grandeza angular é a correspondente linear dividida pelo raio. Depois que você fizer umas 10 vezes isso, você vai perceber que entra na sua memória e você vai resolver todas as questões, uma por uma com isso. Bora ver alguns exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Uma partícula executa um movimento circular numa trajetória de raio r igual a 40 centímetros, com frequência f de 100 Hz. Com base nessas informações e considerando-se o movimento circular e uniforme, é correto afirmar... Vamos analisar todas as alternativas e como a gente está falando em movimento circular uniforme, vamos usar o nosso bom e velho canivete de MacGyver. Velocidade angular pode ser descrita dividindo aqui ΔΦ sobre ΔT, deslocamento angular sobre intervalo de tempo. Quando o deslocamento angular é uma volta, ou seja, 2π em radianos, o tempo é o período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. E toda grandeza angular pode ser obtida pela correspondente grandeza linear dividido pelo raio. Ora, no item A questão diz que a partícula em cada instante está sujeita a uma aceleração linear constante. Parou. Se o movimento é um movimento circular e uniforme, o módulo de V é constante. E aí, se o módulo de V é constante, o que é que isso implica? Isso implica em não ter aceleração linear. A aceleração linear, que a gente também chama de aceleração tangencial, é necessariamente nula. Então, B está falso. Desculpa, A está falso. Em B, ele diz assim: a partícula move-se com velocidade angular constante e igual a 20π radianos. Ora, velocidade angular, ômega, eu posso calcular com qualquer uma dessas expressões. Como a questão nos diz que o valor do raio é 40 centímetros e a questão nos diz que a frequência do movimento é de 100 Hz, eu posso igualar o primeiro termo com o quarto, escrevendo que ômega é igual a 2π que multiplica f. Substituindo, eu tenho então que ômega é igual a 2 vezes π vezes 100, que resulta em 200π radianos por segundo, e não 20, como afirma a alternativa. Então, ela está errada. A alternativa C diz: o módulo da velocidade linear da partícula é 80π metros por segundo. Ora, como eu sei a frequência e o valor de R, eu posso usar isso aqui, ó. E aí eu tenho que 2 vezes π
vezes F é igual a V sobre R. Como a alternativa fala de velocidade em metros por segundo, convém dividir aqui por 100 e encontrar o raio em metros. Aí eu tenho 2π vezes a frequência, que é 100, é igual a velocidade sobre 0,4, que é 40 dividido por 100. Passa quem está dividindo multiplicando, e a velocidade V vai ser igual a 200π vezes 0,4. Ora, 200 vezes 0,4 dá 80. Então, 80π metros por segundo, que é exatamente o que diz a questão. O item C diz exatamente isso, e é por isso que a alternativa correta é C. Bora dar uma olhada nas outras duas? A letra D diz que o período do movimento da partícula é 0,1 segundo. Ora, período é o inverso da frequência. Como eu sei o valor da frequência, o período vai ser igual a 1 sobre 100, que é igual a 0,01 segundo. E não 0,1 segundo, como diz o item, por isso que ele está errado. E, por fim, a alternativa da letra E diz que a partícula desloca-se 10 metros em 4 segundos. Ora, está falando aqui ΔS. ΔS eu posso calcular como V vezes ΔT. O deslocamento, então, seria igual à velocidade, que é 80π metros, vezes o intervalo de tempo, 40 segundos. Perceba que dá muito diferente do que é proposto. 3.200π metros. Nada a ver com os 10 metros que ele diz que são deslocados nos 40 segundos. Então, a única alternativa que corresponde ao que é dito é a letra C, e por isso o gabarito da questão é a alternativa correta, a letra C, C de coisa fácil. O hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos, presente em aproximadamente 75% da massa elementar do universo. Apresenta-se geralmente na forma molecular, constituída por 2 átomos de hidrogênio para formar o gás diatômico H2. Admitindo-se que o elétron gira em torno do núcleo de um átomo de hidrogênio com frequência 7 vezes 10 a 15 Hz e que a velocidade tangencial é de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo e que π é igual a 3, o raio do átomo de hidrogênio estimado em milímetros é da ordem de... ele deu frequência, velocidade, o valor de π arredondado e pediu raio. Como o movimento é circular, a gente pode usar o canivete de MacGyver. Ômega, que é a velocidade angular, é dada pela razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Quando o deslocamento angular é de uma volta, ou seja, 2π em radiano, o tempo é o tempo para completar uma volta, que a gente chama de período no movimento circular uniforme. O inverso do período é a frequência, então a gente pode reescrever isso aqui como 2π vezes f. E toda grandeza angular, escalar angular, é correspondente a uma grandeza escalar linear dividida pelo raio da trajetória. Então, para encontrar a velocidade angular, eu pego a correspondente grandeza linear, velocidade, e divido pelo raio. Com os dados apresentados, eu quero R, olha o R aqui, eu tenho V e tenho F. Então, eu vou escolher essa parte final aqui do canivete de MacGyver para resolver o meu problema. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então eu tenho que 2π vezes F vezes R é igual a V. Como que eu quero é R, o valor de R eu vou encontrar dividindo V por 2πf. Pronto. Já sei qual é a expressão que vai resolver a questão.
Agora é só substituir a velocidade que foi dada, o valor de π que foi dado e a frequência que foi dada. Simples assim. Então, colocando aqui uma linha só para ficar separado bonitinho, o valor de R vai ser igual à velocidade 2 que multiplica 10 elevado à sexta sobre 2 vezes π, que eu vou substituir por 3, vezes a frequência, que é 7 vezes 10 elevado a 15. Eu posso simplificar 2 que está multiplicando aqui no numerador com 2 que está multiplicando aqui no denominador. Em cima vai restar 1. Então, eu tenho em cima 1 que multiplica 10 elevado a sexta sobre 3 vezes 7, 21. Esse expoente aqui, 15, como eu tenho uma divisão de potências em mesma base, eu posso repetir a base e mandar esse expoente aqui para cima trocando o sinal. Então, ele vem para cá, menos 15. E eu fico aqui, então, com 6 menos 15. R vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Atenção e cuidado agora, sobre 21. Isso está em metros. Como a questão pede em milímetros, eu já vou aproveitar para transformar aqui, lembrando que o milímetro é a milésima parte do metro. Então, para transformar de metros para milímetros, basta multiplicar por 1000. E aí, atenção agora, fera. Quando eu faço 1 vezes 1000 é 1000. 1000 dividido por 21, eu posso considerar que é muito próximo de 1000 dividido por 20, que dá 50. Então, eu teria R sendo aproximadamente 50, que multiplica 10 elevado a menos 9. Isso já em milímetros. Como ainda não está em notação padrão e eu preciso da ordem de grandeza, eu vou transformar esse coeficiente num valor que esteja entre 1 e 10. Basta correr a vírgula da direita para a esquerda uma casa e aí eu aumento 1 aqui no expoente. E eu fico finalmente com o valor de R, que é aproximadamente 5, que multiplica 10 elevado a menos 8 milímetros. Para determinarmos a ordem de grandeza, a gente vai aqui olhar para o coeficiente e a gente precisa comparar com o ponto médio entre 1 e 10. E aqui a gente tem um problema, porque quando a gente compara com a média geométrica, a gente usa 3,16. Quando a gente usa a média aritmética, a gente usa 5,5. E aqui o valor de 5 é maior que 3,16. Então a ordem de grandeza é 1 a mais no expoente. Mas esse mesmo 5 é menor que 5,5. E aí, se for comparar usando a média aritmética, eu vou repetir o expoente. E agora, qual dos dois a gente usa? Na verdade, os dois são considerados corretos. E por conta disso, eu deveria ter duas respostas possíveis. Se é maior do que o que a gente está comparando, a gente aumenta o expoente em 1. Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado a menos 7 milímetros. Se é menor que a média aritmética, a gente preserva o expoente, a gente não muda o expoente. Então, eu teria 10 elevado a menos 8 milímetros. As duas poderiam ser consideradas corretas. E aí o que acontece? Normalmente, quando o autor coloca valores dentro desse intervalo, ele não coloca as duas alternativas. Mas, infelizmente, nessa questão, eu tenho as duas alternativas. E aí, o autor usou como critério para definir o gabarito a média geométrica, só que em nenhum lugar do texto isso está exposto. Então, isso é um grande problema. E o gabarito oficial está dando como resposta 10 elevado a menos 7. E com isso o gabarito seria a letra B.
Mas como esse valor pode ser comparado à média geométrica e à média aritmética, a letra C, que é 10 elevado a menos 8, também deveria ser válida como resposta, já que o critério não ficou claro dentro do próprio item. Tranquilo? Não é legal, por isso que normalmente a gente evita que o valor do coeficiente fique entre 3,16 e 5,5. Maior que 5,5 é sempre para cima, menor que 3,16 é sempre para baixo. Entre 3,16 e 5,5 sempre dá esse problema e nesse caso, infelizmente, o autor botou as duas alternativas e aí você tinha que saber que o critério que a faculdade adota é a média geométrica e por isso a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, só que não, né, fera? Uma estação especial foi projetada com formato cilíndrico de raio R igual a 100 metros, como ilustra a figura. Para simular o efeito gravitacional e permitir que as pessoas caminhem na parte interna da casca cilíndrica, a estação gira em torno do seu eixo com velocidade angular constante ômega. As pessoas terão sensação de peso como se estivessem na Terra se a velocidade ômega for de aproximadamente. Fera, esse tipo de questão é muito simples. Como as pessoas dentro da nave vão ter a aceleração produzida pela rotação, simulando o efeito gravitacional, basta que você escreva que a aceleração centrípeta vai ter o mesmo valor da aceleração da gravidade. Só isso. Você precisa lembrar que a aceleração centrípeta é dada por velocidade linear ao quadrado sobre o raio ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Como ele quer saber quanto vale a velocidade angular, é mais útil que eu use essa parte da fórmula. Então eu vou igualar ômega ao quadrado vezes R com G. Acabou. Era só isso que eu precisava pensar para resolver a questão. Ômega ao quadrado vezes R é igual a G. Agora é substituir. Na questão diz que o raio é igual a 100. E a aceleração da gravidade a gente pode aproximar aqui para 10. Eu fico então que ômega ao quadrado é igual. Simplifico aqui um zero com zero. 10 passa dividindo. Dá 1 sobre 10. Ives, quando eu for tirar a raiz quadrada aqui, 1 sobre 10 não tem raiz quadrada exata. Olha só, mas eu posso, já que é uma aproximação, pensar que isso aqui é perto de 1 sobre 9. Agora, cuidado, como 1 sobre 10 o denominador é maior do que 1 sobre 9, a raiz quadrada de 1/9 é um pouco menor, na verdade um pouco maior do que 1 sobre 10. Quando eu tiro a raiz quadrada, ômega vai ser aproximadamente a raiz quadrada de 1 sobre 9. Ômega vai ser aproximadamente 1 sobre 3. Ora, 1 sobre 3 é 0,33333, vai embora. Se aqui tivesse 10, esse valor seria um pouco menor, então a raiz quadrada também seria um pouco menor. Olhando para as alternativas, qual é aquela que é perto de 0,333 sendo menor do que isso? Você vê logo na letra B, 0,3 radianos por segundo. Então essa é a melhor aproximação que a gente está procurando, por isso a resposta é 0,3 radianos por segundo, alternativa correta, letra B.